O milionário viúvo não conseguia acalmar o próprio bebê. Noites sem dormir, choro constante, desespero silencioso, nada funcionava, nem médicos, nem dinheiro. Até que uma estranha apareceu e tudo mudou. Rogério Azevedo não costumava sair despreparado. Tudo na vida dele seguia uma lógica clara: planejamento, controle, previsibilidade. Era assim nos negócios, nas decisões, nas relações. Sempre soube onde estava pisando. Sempre soube o que esperar. Naquela noite, porém, nada parecia sob controle. Lucas estava nos braços dele quando Rogério entrou no restaurante. Um dos mais sofisticados da cidade. Luz baixa, mesas bem espaçadas, conversas contidas, taças tilintando num ritmo elegante. Um lugar onde ele era reconhecido, respeitado, quase invisível dentro do próprio status. Escolheu aquele ambiente justamente por isso. Ali, ninguém faria perguntas. Ali, tudo costumava funcionar. O bebê parecia tranquilo no início. Olhos semicerrados, corpo pesado contra o peito do pai. Rogério caminhou até a mesa com cuidado excessivo, como se qualquer movimento em falso pudesse quebrar algo frágil demais para ser consertado. Sentou-se, respirou fundo. Por alguns segundos, acreditou que daria conta. Então Lucas chorou. Não foi um resmungo leve. Foi um choro alto, repentino, cortante. Rogério se endireitou na cadeira no mesmo instante. Ajustou o bebê no colo, balançou de leve, repetiu o que as babás faziam. Nada. O choro aumentou, ganhou força, ecoou pelo salão de forma impossível de ignorar. Algumas conversas cessaram. Talheres pararam no ar. Olhares surgiram. Rogério sentiu o calor subir pelo pescoço. Tentou manter a expressão neutra, mas os dedos traíam a atenção. Seguravam Lucas com rigidez, como se o medo tivesse tomado conta do corpo antes mesmo que ele percebesse. Calma, murmurou, mais para si do que para o bebê. Lucas arqueou o corpo e chorou mais forte. Rogério levantou-se da mesa, começou a andar devagar entre as fileiras, tentando não chamar atenção. Mas quanto mais ele tentava, mais evidente ficava. O choro preenchia o espaço elegante com um som cru, deslocado, quase ofensivo àquele ambiente cuidadosamente silencioso. Um casal trocou olhares, uma mulher suspirou impaciente, um homem comentou algo baixo demais para ser ouvido, mas o suficiente para ser sentido. Rogério sentiu algo que não conhecia bem. Vergonha. Não a vergonha social comum, mas a vergonha íntima de não saber o que fazer. Tentou outra posição, outra forma de segurar. Passou a mão nas costas do bebê, imitou o ritmo aprendido, mas tudo parecia errado. Lucas não se acalmava, pelo contrário. Chorava como se o próprio corpo estivesse pedindo algo que Rogério não conseguia oferecer. A imagem veio sem aviso. A sala branca, o cheiro de hospital, o silêncio depois do choro que nunca mais voltou. Rogério engoliu em seco. A esposa tinha morrido ali, trazendo Lucas ao mundo. E agora, 2 meses depois, ele segurava o filho nos braços sem conseguir protegê-lo nem do próprio desespero. O choro continuava. Foi então que alguém falou. Posso estar enganada? A voz veio baixa, quase respeitosa. Mas ele não parece estar chorando de dor. Rogério virou o rosto, surpreso. Não esperava a intervenção. Muito menos daquele jeito. A mulher estava sentada sozinha, a algumas mesas de distância, roupas simples, discretas, nada que chamasse atenção. O olhar, no entanto, era firme, não invasivo. Atento. Ela não se levantou, não se aproximou, apenas observou. Às vezes, continuou no mesmo tom contido, é só excesso de estímulo. Eles sentem quando a gente segura com medo. A frase o atingiu de forma inesperada. Rogério hesitou. Por um instante pensou em agradecer e recusar. Não gostava de conselhos, não gostava de se expor. Mas o choro do bebê não diminuía.
e cada olhar ao redor parecia confirmar algo que ele já temia. Não estava dando conta. O que você sugere? Perguntou baixo, quase num pedido. Ela se levantou devagar. Se o senhor permitir, posso tentar acalmá-lo. Só 1 minuto. Rogério olhou para o bebê, depois para ela. O orgulho lutou. Perdeu. Pode, disse, simplesmente. A mulher se aproximou com cuidado. Pegou Lucas nos braços sem pressa, ajustando-o de forma natural, como quem não força nada. Virou o corpo levemente, criando um pequeno abrigo com o próprio peito. Não falou. Não fez movimentos bruscos. Apenas respirou devagar. O choro diminuiu. Em poucos segundos virou um resmungo baixo. Depois, silêncio. O restaurante inteiro pareceu respirar junto. Rogério ficou imóvel, observando aquela cena simples que desmontava tudo o que ele acreditava saber. Não havia técnica visível, não havia truque, apenas presença. Ela devolveu o bebê com a mesma discrição com que havia pegado. Ele sente quando o ambiente acalma primeiro, disse. Às vezes não é sobre o bebê. Antes que Rogério pudesse responder, ela se afastou. Pegou a bolsa. Caminhou até a saída sem olhar para trás. Lucas dormia. Rogério permaneceu ali, em pé, segurando o filho em silêncio. Pela primeira vez naquela noite, não sentia vergonha. Sentia algo mais difícil. Sentia que talvez o problema nunca tivesse sido o choro, e que aquela noite tinha aberto algo que ele não sabia se conseguiria fechar novamente. Lucas dormiu até o carro. Rogério percebeu isso assim que fechou a porta com cuidado excessivo, como se qualquer ruído pudesse quebrar aquele estado frágil demais para ser comemorado. O bebê respirava pesado, a boca levemente aberta, o corpo finalmente solto nos braços do pai. Era a primeira vez. Não a primeira vez que Lucas dormia fora de casa, mas a primeira vez que dormia com ele, sem ajuda, sem alguém ao redor, sem instruções. Rogério sentou no banco do motorista e ficou ali por alguns segundos antes de ligar o carro. Observou o filho pelo retrovisor, como se precisasse confirmar que aquilo era real. O silêncio parecia estranho, quase desconfortável. Em casa, a mansão o recebeu como sempre. Luzes automáticas acendendo, temperatura controlada, tudo funcionando com precisão. Mas, naquela noite, algo estava fora do lugar. Rogério entrou devagar, passou pela sala ampla, pelo corredor longo demais, até o quarto do bebê. Deitou Lucas no berço com cuidado exagerado, ajustou o cobertor, observou mais um pouco. Só então se afastou. Sentou-se na poltrona ao lado do berço e ficou, sem celular, sem planilhas, sem ruído. O silêncio trouxe aquilo que ele vinha evitando desde o hospital. A lembrança, a esposa deitada na maca, o choro curto. Depois, nada. Rogério fechou os olhos com força. Não costumava permitir que a memória avançasse assim. Sempre a mantinha distante, encaixotada, organizada como tudo o que não podia resolver. Mas naquela noite, depois do restaurante, depois da mulher desconhecida, depois do bebê dormindo, as defesas falharam. Ele percebeu algo incômodo. Não tinha sido apenas o bebê que se acalmara, ele também. No dia seguinte, Rogério tentou repetir. De manhã, Lucas acordou chorando. Rogério o pegou, ajustou o corpo, tentou o mesmo movimento que tinha visto. O bebê chorou mais forte. À tarde, nova tentativa. Mesmo resultado. À noite, o choro voltou com força. Nada funcionava. A frustração cresceu. Rogério caminhava pela casa com Lucas nos braços, repetindo gestos sem entender por que, na noite anterior, tinham funcionado. A frase voltou à mente sem pedir licença. Eles sentem quando a gente segura com medo. Ele parou no meio do corredor, olhou para o bebê. Eu não estou com medo, murmurou sem convicção. Mas estava. Tinha medo de errar, medo de falhar. Medo de perder também o filho, mesmo que de outra forma.
Naquela noite, Rogério voltou ao restaurante. Disse a si mesmo que era coincidência, que precisava jantar fora, que não estava procurando nada. Ainda assim, escolheu a mesma mesa, o mesmo horário. Lucas começou a chorar de novo, não tão alto quanto antes, mas o suficiente para incomodar. Rogério sentiu o corpo endurecer no mesmo instante. O medo voltava rápido demais. Foi então que ele a viu. Mônica estava sentada em uma mesa mais afastada, sozinha, a mesma postura discreta, o mesmo olhar atento, que não invadia, mas também não fugia. Ela percebeu o choro, percebeu Rogério. Não fez gesto algum. Rogério hesitou. Por longos segundos, o orgulho voltou a pressionar. Ele podia ir embora, podia fingir que não viu, mas o bebê chorava e ele sabia que não conseguiria repetir sozinho. Levantou-se. A aproximação foi contida, quase constrangida. "Boa noite", disse, sem saber como começar. Ela ergueu o olhar. "Boa noite. Ele parou, respirou fundo. "Eu tentei fazer o que você fez ontem. Não deu certo." Mônica inclinou levemente a cabeça, como quem entende mais do que demonstra. "O senhor tentou do mesmo jeito?" A pergunta não soou acusatória, soou curiosa. "Sim", ele respondeu automático. Ela observou Lucas por alguns segundos. Então não foi do mesmo jeito. Rogério sentiu o impacto da frase. Não havia deboche. Havia constatação. "Quer dizer que eu estou fazendo errado?" "Não", ela respondeu. "Só está tentando controlar o resultado. Bebês não gostam disso." Ele engoliu em seco. "Você pode me mostrar de novo?" Mônica hesitou. Olhou para o bebê. Depois, para ele. "Só hoje", disse. "E só se for para o senhor observar, não para repetir agora." Rogério assentiu. Ela pegou Lucas com o mesmo cuidado da primeira noite. Não falou nada. Apenas ajustou o corpo, diminuiu o ritmo da própria respiração. Criou um silêncio em volta. O choro diminuiu. Rogério observava cada detalhe. Mas desta vez não era técnica o que via. Era postura, era a ausência de tensão. "Ele sente quando alguém está tentando provar algo", Mônica disse baixo. "E o senhor está tentando provar o tempo todo." A frase ficou no ar. Quando devolveu o bebê, ela se afastou um passo. "Não volte aqui esperando que eu faça isso sempre", disse, firme, mas sem dureza. "Isso não funciona." "Eu sei", Rogério respondeu. "Não é isso." "Então é o quê?" Ele demorou alguns segundos. "É que eu não sei ficar com ele ainda." Mônica o olhou por um instante mais longo. "Aprende", disse. "Mas só quando parar de lutar contra o que sente." Ela voltou para a mesa. Rogério ficou ali, segurando Lucas em silêncio. O bebê dormia de novo, mas desta vez Rogério sabia. Aquilo não se repetiria por acaso. Algo tinha sido exposto, e não era apenas o choro do filho. Rogério não voltou ao restaurante na noite seguinte, nem na outra. Disse a si mesmo que não fazia sentido transformar aquele lugar em ponto de apoio emocional. Ele não precisava daquilo. Não precisava dela. Precisava apenas aprender a lidar com o próprio filho. Era isso que qualquer homem racional faria. Mas Lucas não concordava com planos. Na terceira madrugada, sem dormir direito, Rogério caminhava pela sala com o bebê nos braços quando percebeu algo incômodo. Já não estava apenas cansado, estava com raiva. Não do filho, de si mesmo. Cada choro acionava um mecanismo interno difícil de controlar. O peito apertava, a respiração ficava curta, o corpo endurecia. Ele tentava manter a calma, mas sentia como se estivesse sempre atrasado para algo que não sabia alcançar. Sentou-se no sofá, exausto. "Eu estou aqui", disse em voz baixa, sem saber para quem. "Eu não fui embora." Lucas chorava. Rogério fechou os olhos por um instante e a imagem veio de novo. A mesma, insistente.
a esposa segurando a mão dele na sala de parto. O olhar cansado, mas confiante. Depois, a correria. As vozes abafadas. O silêncio que se instalou antes que alguém tivesse coragem de dizer qualquer coisa. Ele abriu os olhos rápido demais. Respirou fundo. Tentou segurar o bebê de outro jeito. Menos rígido. Menos defensivo. Mas o medo continuava ali. Invisível. Presente. Na manhã seguinte, Rogério não foi ao escritório. Cancelou reuniões. Ignorou ligações. Pediu que ninguém aparecesse na casa naquele dia. Pela primeira vez em anos, permitiu que o mundo esperasse. Lucas dormia pouco, mas dormia mais do que antes. Pequenos avanços. Nada que pudesse ser comemorado, mas o suficiente para manter Rogério em pé. No fim da tarde, ele decidiu sair. Não para jantar, não para socializar. Saiu porque o silêncio da casa começava a gritar alto demais. Escolheu o mesmo restaurante sem perceber que estava escolhendo. Só se deu conta quando estacionou o carro e ficou parado por alguns segundos, com a mão apoiada no volante. Quase deu meia volta, mas desceu. O ambiente estava parecido. A mesma luz baixa. O mesmo tom elegante. Rogério se sentou em uma mesa mais discreta, perto da lateral. Lucas estava quieto, observando o movimento com olhos atentos demais para a idade. Rogério sentia o corpo em alerta constante. Não relaxava. Não apoiava as costas na cadeira. Era como se estivesse esperando algo dar errado. E deu. Lucas começou a se agitar. Primeiro um som baixo, depois o choro conhecido, crescente, impaciente. Rogério se levantou imediatamente tentando evitar olhares. Andou devagar, repetiu o que vinha tentando em casa. Nada. O choro cresceu. Foi então que ele sentiu antes de ver. A presença. Mônica estava ali de novo, sentada em uma mesa próxima à parede, com um prato intocado à frente. Observava o salão sem parecer interessada em nada específico. Quando os olhares deles se cruzaram, ela não desviou, mas também não se aproximou. Rogério sentiu algo apertar no peito. Não era alívio, era exposição. Ele sabia que podia ir embora. Sabia que não devia depender daquela situação, mas também sabia que não estava ali por acaso. Aproximou-se. "Desculpa", disse baixo. "Eu sei que você falou para não esperar isso sempre." Mônica inclinou a cabeça ouvindo. E mesmo assim, voltou. "Eu voltei porque..." Ele parou. A frase não se completava. "Porque em casa é pior." Ela o observou por alguns segundos, avaliando algo que não dizia respeito apenas ao bebê. "Você não está com dificuldade com ele", disse, enfim. "Está com dificuldade com o que ele representa." A frase o atingiu como um impacto seco. "E o que ele representa?" perguntou mais defensivo do que pretendia. "Perda", respondeu ela, "e culpa." Rogério sentiu o corpo travar. "Você não me conhece." "Não", Mônica concordou, "mas conheço esse silêncio." Ela se levantou devagar. "Posso ajudar hoje", disse, "mas não vou transformar isso em hábito." Rogério assentiu quase sem perceber. Ela pegou Lucas com o mesmo cuidado de sempre, mas desta vez fez algo diferente. Não apenas ajustou o corpo do bebê, ajustou o próprio espaço. Criou um limite invisível em volta deles, como se dissesse sem palavras que nada além daquele momento importava. O choro diminuiu. Rogério observava, mas não com a ansiedade de aprender. Observava com algo novo. Atenção. "Você segura como quem pede desculpa", Mônica disse em voz baixa. "Ele sente isso." "Desculpa por quê?" Ela devolveu o bebê com calma. "Por estar vivo", respondeu. A frase ficou suspensa entre eles. Rogério segurou Lucas. Pela primeira vez, não tentou impedir o que sentia. O medo estava ali. A culpa também. Mas ele não lutou contra isso. Apenas ficou. O choro cessou aos poucos. Não completamente. Não de imediato. Mas cessou. Mônica se afastou um passo.
Hoje você conseguiu, disse. Não porque eu ajudei, mas porque você parou de fugir. Ela voltou para a mesa, pegou a bolsa. Antes de sair, olhou para trás. Isso não vai ser rápido, acrescentou. E não vai ser bonito. Depois, foi embora. Rogério ficou ali, em pé, segurando o filho com cuidado diferente. O salão voltou ao seu ritmo normal. As conversas recomeçaram. Os olhares se dispersaram. Mas algo tinha mudado. Ele sabia, agora, que o medo tinha nome e que enfrentá-lo seria a única forma de não perder o que ainda podia salvar. Rogério passou a semana seguinte sem sair de casa. Não porque estivesse tranquilo, mas porque decidiu que não erraria de novo. Se havia uma coisa que ele sempre soube fazer, era resolver problemas. E até então, tudo o que a vida tinha jogado contra ele cedeu diante de método, dinheiro e decisão. O choro do filho não seria diferente. Não podia ser diferente. Na segunda-feira pela manhã, a casa começou a mudar. Não de forma visível, mas estrutural. Rogério ligou para médicos renomados, pediu indicações, pagou consultas particulares, agendou avaliações. Contratou uma consultora de sono infantil com currículo extenso demais para ser questionado. Mandou instalar equipamentos que monitoravam respiração, temperatura, ruídos, iluminação. Ajustou a rotina de Lucas em blocos exatos de minutos. Nada ficava solto. Nada ficava emocional. Tudo tinha horário, protocolo, relatório. O quarto do bebê deixou de parecer um quarto. Virou um ambiente clínico, silencioso demais, limpo demais, controlado demais. Rogério observava tudo com atenção obsessiva, como se estivesse diante de um projeto complexo que precisava funcionar. Lucas, porém, não se adaptou. O choro continuava, às vezes mais baixo, às vezes mais intenso, mas nunca ausente. É fase, disse uma das especialistas, anotando algo em um tablet. Alguns bebês são mais difíceis de regular. Rogério assentiu, impaciente. Difíceis não é uma resposta, rebateu. Eu preciso saber o que fazer. A mulher hesitou. Às vezes não é sobre fazer, respondeu cautelosa. Ele não gostou da resposta. No terceiro dia, Rogério já estava exausto. Dormia pouco, comia mal. Observava o filho como quem observa um problema que insiste em não obedecer às regras. Segurava Lucas com cuidado excessivo, mas sem entrega. O corpo do bebê permanecia rígido, como se percebesse a tensão antes mesmo de entender o mundo. Naquela noite, o choro veio diferente, não alto, constante. Rogério caminhava pela sala, indo de um lado para o outro, com o bebê nos braços. O silêncio da casa amplificava tudo. Cada som parecia um erro. Cada tentativa frustrada aumentava a sensação de fracasso. Você está bem, murmurou, repetindo palavras que já não tinham peso. Está tudo bem, mas não estava. O choro não diminuía. Rogério sentiu a paciência escapar, não em forma de raiva explícita, mas como algo mais perigoso, distanciamento. O corpo dele endureceu, o olhar perdeu o foco. Ele começou a se mover no automático, como se estivesse executando tarefas que não faziam mais sentido. Parou no meio da sala, olhou para Lucas e pela primeira vez pensou algo que o assustou. Eu não sei o que você quer de mim. A frase não era dirigida ao bebê, era a ele mesmo. Sentou-se no sofá, exausto. Lucas chorava, não com desespero, mas com insistência. Um choro que não pedia solução rápida, pedia presença, algo que Rogério não sabia oferecer. A imagem veio sem aviso. A esposa, no hospital. O aperto de mão. O olhar tranquilo demais para alguém que não voltaria.
Rogério sentiu o peito apertar como não sentia desde aquele dia. Engoliu em seco. Tentou afastar a lembrança, mas ela não cedeu. Pela primeira vez, não tentou empurrar a dor para um lugar distante. Ficou ali, com o bebê chorando, com a memória viva, com a culpa exposta. Eu tentei, murmurou. Eu tentei fazer tudo certo. O choro diminuiu um pouco. Não porque ele fez algo diferente, mas porque naquele momento, Rogério parou de lutar contra o que sentia. O corpo relaxou minimamente. A respiração desacelerou. Não houve técnica. Houve cansaço honesto. Lucas continuava inquieto, mas o tom havia mudado. Rogério percebeu. Não comemorou. Não se levantou. Apenas ficou. Na manhã seguinte, a casa estava cheia de gente outra vez. A consultora voltou, ajustou horários, recomendou mudanças, falou sobre estímulos, sobre adaptação. Em determinado momento disse algo que Rogério não esperava ouvir. Alguns pais não conseguem criar vínculo nos primeiros meses, falou profissional. Isso não significa falha, só significa que nem todos nasceram para esse tipo de conexão imediata. A frase foi dita sem crueldade, mas atingiu Rogério como um golpe direto. Ele não respondeu, não contestou, mas algo ali se partiu. Quando a mulher foi embora, Rogério ficou sozinho com Lucas no colo. Observou o filho dormir por alguns minutos, exausto depois de chorar tanto. Pela primeira vez, Rogério não pensou em resolver. Pensou em aceitar, não como derrota, como limite. Naquela noite, não ligou para ninguém, não pesquisou, não ajustou protocolos. Apenas ficou no quarto escuro, segurando o filho em silêncio, permitindo que o choro viesse quando viesse e que o cansaço também aparecesse. A frase dela, da mulher do restaurante, voltou sem pedir licença. Você está tentando vencer o choro. Rogério entendeu finalmente o erro. Ele não estava ouvindo o filho. Estava tentando vencê-lo. Na madrugada, Lucas chorou de novo. Rogério levantou-se devagar. Pegou o bebê, sentou-se na poltrona. Não fez nada além de respirar fundo e ficar ali. O choro não cessou de imediato, mas também não escalou. Rogério fechou os olhos, sentindo algo novo tomar forma. Não alívio, não vitória. Algo mais frágil, presença. Pela primeira vez, ele não pensou na mulher desconhecida como solução. Pensou nela como espelho e entendeu que o que ela tinha feito não era acalmar o bebê. Era permitir que o medo existisse sem comandar tudo. Lucas, aos poucos, se aquietou. Rogério não sorriu, mas também não se sentiu derrotado. Aquela noite não trouxe respostas. Trouxe algo mais raro. Trouxe a certeza de que o silêncio não se compra. E que antes de ensinar o filho a se acalmar, ele precisaria aprender a ficar. O choro de Lucas diminuiu nos dias seguintes. Não desapareceu, mas mudou de tom. Rogério percebeu isso com atenção quase clínica. Não porque estivesse mais confiante, mas porque estava menos reativo. Já não se levantava no primeiro som, já não sentia o corpo endurecer como antes. Às vezes, ficava sentado no escuro por alguns segundos antes de pegar o filho no colo, e isso fazia diferença. A casa, no entanto, seguia pesada. Tudo funcionava, nada acolhia. Rogério começou a perceber algo que evitara por meses. O luto não estava apenas no passado, estava espalhado pela casa inteira. Nos objetos que não foram movidos, nos hábitos mantidos por inércia, na forma como ele entrava em cômodos sem realmente estar ali. O quarto da esposa continuava fechado. Não por respeito, por medo. Naquela manhã, Rogério decidiu sair cedo. Precisava resolver algo simples, comprar medicamentos, fraldas, itens básicos, coisas práticas, concretas. Era mais fácil lidar com listas do que com sentimentos. Levou Lucas com ele. O estacionamento da farmácia ainda estava quase vazio. O dia mal tinha começado. Rogério caminhava com o carrinho do bebê quando ouviu o som que já reconhecia antes mesmo de pensar. O choro. Não alto,
mas insistente. Rogério parou automaticamente, respirou fundo, ajustou o corpo. Não tentou calar, apenas ficou. O choro diminuiu um pouco. Não cessou. Foi quando ele percebeu que não estava sozinho. Mônica estava ali, não tão perto a ponto de parecer intencional, não tão longe a ponto de ser coincidência irrelevante. Ela segurava uma sacola pequena, parecia ter acabado de sair da farmácia. Vestia roupas simples, como sempre, o mesmo olhar atento, nenhuma surpresa exagerada ao vê-lo. Eles se encararam por alguns segundos. "Bom dia", ela disse primeiro. "Bom dia", Rogério respondeu com voz mais baixa do que pretendia. O bebê chorava. Mônica não se aproximou. "Ele está diferente", comentou, observando de longe. "Não parece tão tenso." Rogério assentiu. "Eu parei de tentar resolver tudo." Ela fez um leve gesto de concordância, como se já esperasse por aquilo. "E como foi isso?" perguntou. Rogério pensou antes de responder. "Difícil", disse, honesto. "Mais difícil do que qualquer coisa que eu já fiz." Ela sorriu de leve. Não um sorriso de alegria, um sorriso de reconhecimento. "É", disse. "Ficar é mais difícil do que fazer." Lucas choramingou mais baixo. Rogério ajeitou o carrinho, colocou a mão sobre o peito do bebê. Não havia técnica, apenas contato. O choro cessou lentamente. Mônica observou. "Você não precisa de mim agora", disse sem dureza. A frase não soou como afastamento, soou como constatação. "Eu sei", Rogério respondeu. "Mas precisava dizer que o que você falou aquela noite ficou comigo." Ela assentiu. "Algumas coisas ficam mesmo", disse, "mesmo quando a gente não quer." Houve um silêncio breve, não desconfortável, apenas honesto. "Você vem muito aqui?" Rogério perguntou, quase por educação. "Às vezes", respondeu. "Gosto de vir cedo. É mais calmo." Ele hesitou. "Se algum dia eu parecer perdido de novo..." Começou, parando no meio da frase. Mônica o olhou com atenção. "Se parecer perdido, significa que está tentando de novo", disse. "Isso não é um problema." Rogério assentiu, não insistiu. Não pediu ajuda, não pediu contato. "Qual é o seu nome mesmo?" ele perguntou. "Mônica." "O meu é Rogério", ele disse, mesmo sem ela perguntar. Ela sorriu e começou a se afastar. "Mônica", ele chamou pela primeira vez usando o nome. Ela parou. "Obrigado", disse. Não explicou pelo quê. Ela virou-se levemente. "Cuide de você também", respondeu. "Ele sente isso." Depois foi embora. Rogério ficou ali por alguns segundos observando o carrinho. Lucas dormia. Não profundamente, mas tranquilo. No caminho de volta para casa, Rogério percebeu algo novo. Não sentia mais urgência, não sentia mais vergonha, sentia responsabilidade, não aquela que pesa, aquela que ancora. Ao entrar em casa, passou pelo corredor e parou diante da porta fechada do quarto da esposa. Pela primeira vez, não desviou o olhar. Não entrou, mas também não fingiu que não estava ali. Seguiu até o quarto de Lucas. Deitou o bebê com cuidado. Ajustou o cobertor. Ficou em pé por alguns segundos, observando a respiração calma. Rogério percebeu que não precisava mais procurar soluções externas, mas sabia agora que também não precisava fazer tudo sozinho. O controle não tinha voltado. E pela primeira vez, isso não parecia uma ameaça. No dia seguinte, Rogério acordou cansado. Não do tipo de cansaço físico que se resolve com café forte ou algumas horas a mais de sono. Era um cansaço que vinha da cabeça, da repetição de pensamentos que não se desligavam nem quando o corpo finalmente parava. Lucas dormia no berço ao lado da cama. Um sono leve, interrompido por pequenos movimentos, como se o bebê ainda não confiasse totalmente naquele descanso. Rogério observou por alguns minutos antes de se levantar.
Não havia urgência, não havia desespero. Havia algo mais incômodo, expectativa. Ele pensou em Mônica antes mesmo de perceber que estava pensando nela. Não como quem pensa em alguém que deseja, mas como quem esbarra numa frase que não sai da cabeça. Você está tentando vencer o choro. Rogério desceu as escadas com o bebê nos braços. A casa acordava lentamente. Funcionários se movimentavam com a discrição de sempre. Tudo organizado, tudo no lugar, tudo igual. E ainda assim, nada parecia encaixar. O primeiro especialista chegou às 9, pontual, seguro, com respostas prontas. Falou sobre regressões, sobre fases, sobre estímulos, sobre padrões. Rogério ouviu por alguns minutos com Lucas no colo. O bebê se remexia, inquieto, como se sentisse o ambiente apertar. Precisamos ajustar o protocolo, o homem dizia. Talvez aumentar o controle do sono diurno. Rogério assentiu automaticamente. Depois, algo mudou. Ele percebeu que não estava ouvindo mais as palavras. Estava observando o próprio corpo, os ombros tensos, a respiração curta, o impulso de resolver tudo rápido demais. Era sempre assim. Não, disse, interrompendo. O especialista parou no meio da frase. Como? Rogério respirou fundo. Não vamos ajustar nada hoje. Mas, senhor Rogério, é importante. Eu sei, ele respondeu com calma contida. Mas não é isso. O homem hesitou. O senhor está se baseando em quê? Rogério olhou para Lucas, que começava a choramingar baixo. No meu filho, disse, não em gráficos. O silêncio que se seguiu foi desconfortável. O especialista fechou a pasta devagar. Essa abordagem não é recomendada. Mesmo assim, Rogério respondeu, é a minha. Não foi um rompante, não foi um gesto impulsivo, foi decisão. Quando a porta se fechou, Rogério ficou parado no meio da sala por alguns segundos. Não sentiu alívio, sentiu vazio. Um vazio que assustava mais do que qualquer choro. Nos dias seguintes, ele fez o mesmo com os outros. Dispensou a consultora de sono. Cancelou avaliações extras. Interrompeu protocolos. A casa ficou mais silenciosa, mais crua, menos preparada. E Rogério ficou sozinho, com o que vinha evitando desde o começo. Lucas continuava chorando, às vezes mais, às vezes menos. Mas agora não havia intermediários, não havia explicações técnicas, não havia alguém para dizer o que era certo, só ele. Na segunda noite, Rogério caminhava pelo corredor com o bebê nos braços quando percebeu algo estranho. Torcia para que o choro aumentasse, não por crueldade, mas porque no fundo queria testar se conseguiria ficar. E ficou. Não venceu, não resolveu, mas não fugiu. Nos momentos de silêncio, quando Lucas finalmente se aquietava, o pensamento voltava. Mônica. Rogério se pegava imaginando se a encontraria de novo, se ela voltaria àquele restaurante, se aquele encontro tinha sido apenas um acaso ou algo que ainda precisava se repetir. Não era carência, era curiosidade misturada com respeito. Ela tinha ido embora sem prometer nada, sem deixar contato, sem criar dependência. E isso o incomodava mais do que qualquer ausência. 3 dias se passaram. Nenhum sinal dela. Rogério voltou ao restaurante 2 vezes. Não com Lucas, sozinho. Sentava-se em mesas discretas, observava o ambiente. Tentava não parecer alguém esperando algo que não tinha direito de esperar. Ela não estava lá. Na 4ª noite, quase desistiu. Pensou que talvez tivesse entendido errado, que talvez aquele encontro tivesse sido importante apenas para ele, que talvez não fosse para se repetir. No 5º dia, foi diferente. Rogério entrou no restaurante sem expectativa. O corpo cansado, a cabeça cheia, escolheu uma mesa perto da parede, pediu algo simples, sem atenção ao cardápio. Foi quando a viu. Mônica estava sentada sozinha, em uma mesa lateral, sem pressa,
Olhando distraída para o movimento do salão, Rogério sentiu o peito apertar. Não levantou imediatamente. Não acenou. Não chamou. Ficou observando por alguns segundos, organizando o que sentia. Não queria repetir o erro de se aproximar por necessidade. Quando se levantou, foi com calma. Boa noite, disse, parando a uma distância respeitosa. Mônica ergueu o olhar. Não pareceu surpresa, apenas reconheceu. Boa noite. Rogério respirou fundo. Eu pensei que talvez você não voltasse mais aqui. Ela deu de ombros. Às vezes volto. Houve um silêncio breve, não desconfortável, mas carregado de algo não dito. Posso sentar? Ele perguntou. Pode. Sentaram-se. Eu dispensei os especialistas, Rogério disse sem rodeios. Ela o olhou com atenção. Todos. Todos. Por quê? Ele pensou antes de responder. Porque percebi que estava tentando terceirizar algo que é meu. Mônica assentiu devagar. E como está sendo? Difícil, ele respondeu, mas mais honesto. Ela sorriu de leve. Honestidade cansa. Cansa, ele concordou. O silêncio voltou, mas não afastou. Eu queria te convidar para sair, Rogério disse, enfim, para conversar, sem beber, sem choro, sem urgência. Mônica o observou por alguns segundos longos. Por quê? Perguntou. Porque eu não quero que você seja a pessoa que aparece quando tudo está errado. Ele respondeu. Quero te conhecer quando não estou pedindo socorro. Ela avaliou aquilo em silêncio. Eu não sou boa em consertar pessoas, disse. Eu não quero ser consertado. Mais alguns segundos. Quando? Ela perguntou. Rogério respirou fundo. Amanhã à noite. Onde? Onde você se sentir confortável. Mônica pensou por um instante. Amanhã, disse. Depois das 8. Combinado. Quando se levantaram, Rogério não tentou tocar, não pediu mais nada. Obrigado, disse. Pelo quê? Por não ter ficado. Ela o encarou por um segundo. Às vezes ficar impede alguém de aprender a andar sozinho. Depois foi embora. Rogério ficou ali, sentado, sentindo algo diferente se formar. Não alívio, não ansiedade, expectativa contida. Naquela noite deixou Lucas com a mãe pela primeira vez desde a morte da esposa. Não por fuga, por confiança. Vai dar tudo certo, ela disse ao receber o neto. Rogério assentiu. Eu sei. No caminho de volta para casa, percebeu algo simples e assustador ao mesmo tempo. Não estava mais tentando controlar o que vinha a seguir. Estava disposto a viver, e isso para alguém como ele era a maior mudança possível. No dia seguinte, Rogério deixou Lucas novamente na casa da mãe, pouco depois das 7. Não houve drama, nem culpa, apenas um cuidado silencioso ao acomodar o bebê no berço improvisado no quarto, que ainda guardava fotos antigas. A mãe observou tudo sem comentar. Conhecia o filho o suficiente para entender que aquela noite não era fuga, era tentativa. Vai tranquilo, ela disse, segurando o neto com firmeza. Ele fica bem. Rogério assentiu. Beijou a testa de Lucas com um gesto que ainda parecia novo demais para ser automático. Demorou um segundo a mais na porta. Depois, saiu. No carro, percebeu que o silêncio não incomodava como antes. Chegou ao local combinado alguns minutos antes. Um bistrô discreto, longe do circuito onde costumava ser reconhecido. Mônica tinha escolhido. Rogério não perguntou por quê. Confiou. Ela chegou pontualmente. Não estava produzida. Também não estava desleixada. Vestia algo simples, confortável, como quem não se prepara para impressionar, mas também não se esconde. Rogério se levantou por reflexo. Ela notou, mas não comentou. Boa noite, disse sentando-se. Boa noite. O garçom trouxe água. Depois, silêncio. Não aquele silêncio constrangedor de quem não sabe o que dizer. Um silêncio de ajuste. Como se os dois estivessem entendendo o ritmo um do outro
Antes de começar, você parece diferente sem o bebê, Mônica comentou por fim. Rogério sorriu de leve. Mais leve, respondeu, e mais exposto. Ela assentiu. Faz sentido. Pediram algo simples. Conversaram sobre coisas neutras no início. O lugar, o movimento, a comida. Rogério percebeu que não sentia necessidade de conduzir. Aquilo também era novo. Você sempre vem aqui? Ele perguntou. Às vezes, ela respondeu. Gosto de lugares que não pedem explicação. Ele entendeu. Você falou outro dia que não conserta pessoas, Rogério disse. Eu fiquei pensando nisso. E o que concluiu? Que eu passei a vida inteira tentando ser consertável, respondeu. Para os outros, para mim. Mônica o observou com atenção, sem interromper. E agora? Agora eu não sei, ele disse honesto. E isso me assusta menos do que antes. Ela sorriu de leve, não como aprovação, como reconhecimento. E você? Ele perguntou. Você nunca fala de você. Mônica demorou um pouco mais antes de responder. Porque quando falo, as pessoas costumam tentar resolver, disse. E eu não quero isso. Eu não vou, Rogério respondeu, sem prometer demais. Só quero entender. Ela respirou fundo. Não é uma história bonita, avisou. Não precisa ser. Mônica começou devagar. Falou da infância instável, de uma casa onde nada era garantido por muito tempo, de aprender cedo a observar mais do que pedir, de trabalhar desde jovem, de confiar pouco. Eu me acostumei a não depender, disse. Nem emocionalmente, nem financeiramente. Isso resolve muita coisa, mas cobra um preço. Solidão, Rogério arriscou. Controle, ela corrigiu. A solidão vem depois. Ele ficou em silêncio, absorvendo. E você? Ela perguntou. Você fala do seu filho como quem fala de um limite, não de um sonho. Rogério sentiu o impacto da frase. Não houve acusação, apenas precisão. Eu não planejei ser pai daquele jeito, respondeu. Planejei tudo ao redor, menos a perda. Ela assentiu. Sua esposa morreu no parto, ele disse direto. E eu fiquei com um bebê nos braços e um mundo que continuou funcionando como se nada tivesse acontecido. Mônica manteve o olhar firme. E você continuou junto. Continuei, ele confirmou. Mas por dentro parei. Houve um silêncio mais longo, não pesado, necessário. Eu achei que controlando tudo não sentiria tanto. Rogério continuou. Mas descobri que controle não anestesia. Só adia. Mônica mexeu no copo, pensativa. Por isso você sofre tanto com o choro, disse. Ele não deixa adiar. Rogério sorriu sem humor. Ele não negocia. Crianças não negociam com quem não está inteiro, ela respondeu. Ele assentiu devagar. Rogério ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse escolhendo melhor o que não dizer. Eu quase não vim hoje, confessou. Mônica ergueu o olhar, atenta. Por quê? Porque percebi que nos últimos dias você virou um ponto de referência para mim, ele respondeu. E eu não queria que isso fosse por carência. Ela não interrompeu. Eu queria sentar aqui com você quando as coisas estivessem normais, continuou. Não quando tudo está pegando fogo. Mônica sustentou o olhar dele por um instante mais longo. E estão normais? Perguntou. Rogério sorriu de canto. Não, mas estão honestas. Ela respirou fundo, como quem decide algo em silêncio. Honestidade costuma ser um bom começo, disse. Ela observou aquele homem à sua frente por alguns segundos. O dinheiro, o status, o sobrenome, tudo aquilo parecia distante agora. O que restava era alguém tentando se reorganizar sem manual. Eu não entro fácil na vida de ninguém, disse. Eu não entro fácil em lugar nenhum sem saber o custo, ele respondeu. Ela sorriu. Um sorriso pequeno, real. Então vamos com calma, propôs. Com calma,
Ele concordou. Quando se levantaram para ir embora, Rogério não tentou tocar nela. Caminharam juntos até a porta. Eu vou buscá-lo cedo amanhã, ele disse, mais para si do que para ela. Ele vai sentir sua falta. Mônica respondeu. Mas vai ficar bem. Eu sei. Houve uma pausa. Obrigado por aceitar, Rogério disse. Obrigada por não esperar que eu resolvesse nada, ela respondeu. Se despediram sem promessas. No carro, Rogério percebeu algo simples. Pela primeira vez desde a morte da esposa, tinha passado uma noite falando de si sem se sentir fraco. E pela primeira vez, desde que Mônica aparecera em sua vida, ela não tinha sido solução. Tinha sido encontro. E isso, ele sabia, mudava tudo. Devagar, do jeito certo. Rogério buscou Lucas na casa da mãe ainda pela manhã. Não chegou atrasado. Não chegou apressado. Entrou com a mesma postura de sempre, mas havia algo diferente no ritmo. Menos rigidez, menos urgência. A mãe percebeu antes mesmo que ele dissesse qualquer coisa. Você dormiu? Ela comentou enquanto colocava a bolsa do bebê sobre a mesa. Um pouco, ele respondeu. Lucas também. Ela ergueu as sobrancelhas, surpresa discreta. Então algo mudou. Rogério assentiu sem entrar em detalhes. Pegou o filho no colo com um gesto mais solto do que nos dias anteriores. Não havia técnica. Havia familiaridade começando a se formar. No caminho de volta para casa, Lucas permaneceu acordado quase todo o trajeto. Observava a luz passando pelas janelas, mexia os dedos, soltava pequenos sons. Rogério o observava pelo retrovisor, atento, mas sem ansiedade. Quando o bebê começou a reclamar, Rogério não estacionou de imediato. Não se desesperou. Apenas diminuiu a velocidade, falou baixo, manteve o ritmo da respiração. Lucas não se acalmou totalmente, mas também não entrou em crise. Rogério percebeu a diferença. Em casa, a rotina seguiu sem grandes eventos. Banho, troca, tentativa de descanso. Lucas chorou em alguns momentos, dormiu em outros. Nada exemplar, nada dramático. Era apenas um dia. E isso, para Rogério, já era novidade suficiente. No meio da tarde, saiu para caminhar com o carrinho. Não por recomendação médica, por necessidade de ar. Escolheu ruas calmas, sem pressa de chegar a lugar nenhum. Lucas adormeceu aos poucos, embalado mais pelo movimento do que por qualquer técnica. Rogério sentiu algo raro, confiança contida, não aquela confiança arrogante de quem acha que resolveu tudo, mas a de quem entende que não precisa correr. Parou em uma livraria pequena, quase vazia. Empurrou o carrinho até perto da vitrine, entrou devagar. Lucas continuou dormindo. Rogério percorreu as estantes sem procurar nada específico. Foi quando ouviu a voz. Ele parece mais tranquilo hoje. Rogério virou-se. Mônica estava a poucos metros, segurando um livro aberto como quem não tinha pressa de terminar. O olhar era o mesmo, atento, mas sem invadir. Está, ele respondeu. Ou talvez eu esteja. Ela sorriu de leve. Faz diferença. Não houve surpresa exagerada no reencontro, nem encenação. Apenas reconhecimento. Coincidência te encontrar aqui, Rogério disse. Ela concordou em silêncio. Caminharam juntos até a saída sem combinar. Do lado de fora, ficaram alguns segundos parados, observando o movimento lento da rua. Ele dormiu melhor ontem, Rogério comentou, quase casual. Fico feliz, Mônica respondeu. Por você. Ele percebeu a escolha das palavras. Não corrigiu. Quer caminhar um pouco? Ele perguntou, apontando para a calçada. Posso ir até a esquina, ela disse. Depois preciso resolver umas coisas. Caminharam lado a lado, não de mãos dadas, não próximos demais, apenas acompanhando o mesmo passo. Lucas se mexeu no carrinho, abriu os olhos por alguns segundos, depois voltou a dormir. Ele reconhece quando o ambiente está calmo, Mônica comentou.
Eu estou tentando manter assim, Rogério disse. Mesmo quando não está. Ela assentiu. É o máximo que dá para fazer. Na esquina, Mônica parou. Eu fico feliz de ver que você não voltou para o mesmo lugar, disse. Eu também, Rogério respondeu, mesmo sem saber exatamente onde estou. Ela sorriu. Um sorriso breve, verdadeiro. Às vezes, isso já é um bom começo. Ela se despediu com um gesto simples e seguiu pela rua oposta. Rogério ficou observando por alguns segundos antes de empurrar o carrinho novamente. Naquela noite, Lucas chorou mais do que durante o dia. Rogério não se frustrou. Sentou-se no escuro, segurou o filho, respirou junto. Pensou em Mônica por um instante, mas não como solução, como lembrança de que não precisava fazer tudo certo para estar presente. O choro diminuiu aos poucos. Rogério não comemorou. Ficou. Nos dias seguintes, a rotina seguiu com pequenas mudanças quase imperceptíveis. Rogério passou a sair mais. Não para buscar ajuda, para existir fora da casa silenciosa demais. Lucas acompanhava, às vezes acordado, às vezes dormindo. Mônica aparecia ocasionalmente, nunca em horários previsíveis, nunca em lugares fixos. Às vezes trocavam poucas palavras, às vezes apenas um olhar. Não havia promessa, não havia dependência, mas havia algo novo. Rogério percebeu que começou a pensar nela em momentos que não envolviam dificuldade. Pensava quando algo dava certo, quando Lucas dormia tranquilo, quando o dia terminava sem sobressaltos. Pensava em compartilhar, e isso o assustava menos do que imaginava. Numa tarde comum, enquanto caminhavam juntos por algumas quadras, Lucas acordou e começou a se mexer inquieto. Rogério parou o carrinho, ajustou o bebê com calma. Mônica observou a distância sem interferir. Lucas se acalmou. Você aprendeu rápido, ela disse. Não, Rogério respondeu. Eu só parei de lutar. Ela assentiu, satisfeita. É assim que muda. Quando se despediram, Rogério percebeu algo simples e definitivo. A estranha que tinha aparecido na vida dele não tinha ficado, mas também não tinha ido embora. Ela tinha mudado a forma como ele ocupava o próprio espaço, e isso, ele sabia agora, era o tipo de mudança que não faz barulho, faz raiz. Os dias passaram diferentes. Não porque tudo tivesse se resolvido, mas porque nada mais parecia tão pesado quanto antes. A casa continuava grande, silenciosa demais em alguns momentos, mas já não parecia vazia. Rogério percebeu isso nas pequenas coisas, no jeito como acordava menos tenso, no modo como caminhava pelos corredores sem a sensação de estar sempre devendo algo ao passado. Lucas chorava menos. Não porque tivesse mudado de repente, mas porque Rogério já não se desesperava a cada som. Aprendera a reconhecer os tons, as pausas, os intervalos. Às vezes o bebê chorava e ele apenas ficava ali, sentado no escuro, respirando junto, sem tentar vencer nada, e funcionava. Mônica começou a aparecer aos poucos. Nunca invadiu. Nunca se impôs. No início vinha por pouco tempo. Um café, uma conversa breve. Um olhar atento para o bebê dormindo no colo do pai. Sempre respeitosa, sempre cuidadosa com o espaço que não era dela. Rogério não pediu que ficasse. Ela não perguntou se podia voltar. As coisas simplesmente aconteciam. Lucas começou a reconhecê-la antes mesmo de entender quem ela era. Não chorava quando ela chegava. Observava. Acompanhava os movimentos. Em alguns dias, ficava no colo dela por longos minutos. Em outros, apenas a presença parecia suficiente. Rogério observava tudo em silêncio. Não havia ciúme. Não havia medo. Havia atenção. Uma tarde, enquanto Lucas dormia no berço, Mônica caminhava pela casa com passos leves demais para fazer barulho. Parou diante da porta do quarto e ficou ali, olhando, sem entrar. Ele está mais tranquilo, ela disse, baixo. Está, Rogério respondeu.
Talvez porque ele goste da sua presença. Ela sorriu de leve. Houve um silêncio confortável entre eles. Um daqueles que não pedem explicação. Foi então que Mônica falou algo que guardava havia dias. Eu tenho medo, disse, sem rodeios. Rogério virou-se para ela. Medo de quê? Ela demorou alguns segundos antes de responder. De ocupar um lugar que não é meu, falou com cuidado. De confundir ele. De parecer que estou tentando substituir alguém que não pode ser substituída. A frase ficou suspensa no ar. Rogério não respondeu de imediato. Não porque discordasse, mas porque entendia. Você não está tomando lugar nenhum, disse por fim. E ele não está confuso. Mônica o encarou, séria. Bebês sentem, insistiu. Mesmo sem entender. Sentem, Rogério concordou, mas também sentem quando alguém está ali sem querer ser mais do que pode. Ela respirou fundo. Eu não quero ser mãe dele, disse. Nem quero que ele me veja assim. Eu sei. Eu só... Ela parou buscando a palavra certa. Eu gosto de estar aqui. Rogério assentiu. Eu também. Não havia promessa naquela frase, nem expectativa escondida. Apenas verdade. Com o tempo, a presença de Mônica passou a fazer parte da rotina sem nunca virar obrigação. Às vezes, ajudava a dar banho. Às vezes, apenas ficava sentada no chão, falando baixo, enquanto Lucas balbuciava sons que ninguém precisava entender. Em outros dias, não aparecia. E tudo bem. Rogério não sentia mais aquela ansiedade antiga. Não precisava que alguém estivesse ali para se sentir capaz. Mas gostava do silêncio dividido, do riso contido, da sensação de que nada precisava ser provado. Certa noite, Lucas chorou mais forte. Rogério estava sozinho com ele. Caminhou pelo quarto, sentou-se na poltrona, respirou fundo. Não chamou ninguém. Não pensou em soluções externas. Apenas ficou. Lucas se acalmou aos poucos. Quando Mônica chegou mais tarde, encontrou Rogério sentado no sofá, o bebê dormindo no peito. Ela parou na porta. Observou. Algo ali estava diferente. Não no bebê. Nele. Você aprendeu, ela disse quase num sussurro. Rogério ergueu os olhos. Não, respondeu. Eu parei de fugir, ela sorriu. Não um sorriso grande, um sorriso de quem reconhece algo raro. Naquela noite, Mônica não ficou muito tempo. Se despediu com um beijo leve no rosto de Rogério e um olhar demorado para Lucas. Até outro dia, disse. Até, ele respondeu. Depois que ela saiu, Rogério ficou ali por alguns minutos olhando o filho dormir. Pela primeira vez desde o hospital, não sentiu culpa ao pensar no futuro. Não precisava decidir nada, não precisava dar nome a nada. Sabia apenas que já não estava preso ao medo e que aprendera algo que dinheiro nenhum tinha comprado. Algumas pessoas não aparecem para ocupar espaço, aparecem para ensinar como ficar, e quando vão embora, deixam algo que não se perde. Presença. Rogério levou tempo para entender que o problema nunca foi o choro do filho, nem a ausência da esposa, nem a falta de controle. O problema sempre foi o medo. Medo de errar, medo de não dar conta, medo de sentir tudo aquilo que ele passou a vida inteira evitando. Lucas não precisava de um pai perfeito, precisava de um pai presente, mesmo cansado, mesmo inseguro, mesmo quebrado por dentro. Mônica não entrou naquela casa para ocupar um lugar vazio. Entrou para mostrar que ninguém substitui quem se foi, mas que isso não significa viver preso ao silêncio deixado por ela. Algumas dores não pedem solução, pedem companhia. Rogério aprendeu que não é o dinheiro que acalma um bebê, não é o controle, não é a técnica, é o corpo que para de lutar, é o coração que aceita sentir, é a coragem de ficar quando tudo em você quer fugir. E talvez essa seja a maior lição dessa história. O amor não nasce quando tudo está sob controle. Ele nasce quando o medo deixa de mandar,
Porque no fim, ninguém aprende a cuidar tentando vencer a dor. A gente aprende quando para de correr dela. E agora eu quero saber de você. Você acha que a Mônica fez certo em se aproximar, mesmo com medo de ocupar um lugar que não era dela? Você permitiria alguém entrar na vida do seu filho, mesmo carregando tanta dor do passado? E mais, você acha que o Rogério seguiu em frente cedo demais? Comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Quero muito ler a sua opinião. E aproveita para me contar de qual lugar você está nos acompanhando. Se você gostou dessa história, deixa o like. Compartilha com alguém que precisa ouvir isso. E se inscreve no canal para não perder as próximas histórias. Obrigado por ficar até o final. Nos vemos no próximo vídeo.